Fala galera, bem-vindos a mais um The Bigs Podcast. Eu sou o Davizão, esse aqui é o Grandão. Galera, hoje em dia vamos conversar um pouquinho sobre inclusão, diversidade, reparação social. E hoje conosco está a Paula Salles, que atua em vários projetos relacionados com isso. Trabalha também com mentoria, consultoria, trabalha na 99 Jobs. Então é isso, pessoal. Hoje, Paula Salles, um prazer te ter aqui. Obrigada, gente, pelo convite. Maravilha, maravilha. Paula, para começar o nosso bate-papo, a primeira pergunta que eu vou te fazer é como que está essa parte dos desafios de ajustarem as empresas para fazer essa reparação social? Eu acho que nos últimos 2, 3 anos, as empresas começaram a se movimentar muito por conta disso, né? Algumas empresas maiores começaram a fazer essa movimentação, alguns organismos nacionais e internacionais começaram a cobrar bastante também. E aí as outras empresas que nunca tinham tido essa movimentação até então, começaram a ficar meio... Tô ficando para trás, né? Tô ficando meio em 2005 aqui, preciso fazer alguma coisa. Então, hoje a movimentação que tem acontecido no mercado é muito por conta também de empresas maiores que começaram a fazer alguma coisa, né? Começaram a entender que esse tema estava realmente virando uma pauta não só social, mas de estratégia, assim, de negócio, de posicionamento de marca. E as outras começaram a se movimentar para não ficarem para trás. Então, a gente sabe que tem algumas que estão fazendo um movimento bem genuíno, um movimento bem interessante, mas a gente sabe também que tem outras empresas que fazem para não ficarem paradas no tempo, para não perderem público, para não perderem até profissionais, né? Porque tem muita gente que hoje está escolhendo onde vai trabalhar por conta desse posicionamento social, né? Então, tem muita empresa também que começou a fazer essa movimentação para não perder espaço. Sim, sabe o que é interessante? Isso aí você vai analisar pela ótica de sustentabilidade, a questão do greenwashing, aqueles 4 quadrantes, eu acho que a gente já até comentou no episódio da Manu, em que tem empresas que fazem isso genuinamente e mostram isso para o público, né? Mas tem outras empresas que eles fazem um marketing em cima disso, mas não é genuíno e seria... Eu não sei nem como é que chamaria isso, mas seria uma espécie de greenwashing para essa questão, uma lavagem para essa questão da diversidade, reparação social, enfim. Acho que é interessante esse ponto que a Paula trouxe aí. E acho que também tem muito a ver também com a questão assim, da ONU, com aqueles desafios da sustentabilidade. Eu acho que, se não me falei melhor, o 10, né, trata muito desse tema, né, dessa parte de sustentabilidade. E quando você pensa em sustentabilidade, você tem que pensar não só na parte financeira de uma empresa, que, lógico, deve ser pensada, né, até mesmo muitas empresas têm desses objetivos como prioritário, né, mas tem que pensar também na fase ambiental e social, né, dessas questões aí, como isso pode impactar. A primeira vez que eu escutei a palavra diversidade, Paulo, foi quando, até comentei isso no post meu do LinkedIn. Eu estava morando na Alemanha, na época, estava fazendo um estágio na Daimler, que é a Mercedes, e um colega que também estagiava lá na época, ele falou assim: Walter, aqui na Daimler, eles buscam muito a diversidade. Aí eu falei: poxa, mas qual o propósito? Né? Eu perguntei isso para ele, ele falou: cara, porque isso ajuda demais a inovação. Né? Aí eu conversei com a menina de RH, e ela falou: poxa, a partir do momento que você tem várias pessoas pensando diferente, e você traz isso para a empresa, você consegue ver aquele problema por diversas perspectivas, né? E aí eu falei, poxa, realmente, e aí, lógico, naquele caso da Alemanha, eles estavam falando de diversidade em todos os aspectos, né? Muito a parte de culturalidade, né? De ter brasileiro, de ter um turco aqui, ter um espanhol, e também diversidade em termos de gênero, classe social, enfim, todos esses aspectos. Então, assim, foi a primeira vez que eu tive o contato com essa palavra. Isso me lembra muito, toda vez que eu vejo a palavra diversidade, eu me associo muito com a palavra inovação, né? E aí eu queria te perguntar um pouco como que é gerenciar esses projetos, como que é feito, quanto tempo, na verdade, assim, quanto tempo dura a fase de projeto, que é início, meio e fim, quanto tempo vocês sentem assim, poxa, agora a gente já fez um trabalho nessa empresa, eu acho que agora ela consegue seguir com as próprias pernas depois dessa nossa consultoria, mentoria. Isso é muito relativo, porque cada empresa tem um modelo de projeto diferente, né? Tem uma intenção diferente de trabalhar com diversidade e inclusão. Então, tipo assim, tem empresa que já está super encaminhada internamente sobre o tema, todo mundo já conversa organicamente sobre isso, sem o RH ficar precisando fomentar essa discussão, já uma discussão meio que natural dentro da empresa e tudo mais. E aí a empresa, por exemplo, quer criar um programa de contratação exclusivo para algum grupo, ou um programa de desenvolvimento exclusivo para algum grupo.
Então, é muito relativo isso, porque ainda tem empresas que estão fazendo os passos iniciais, ainda fazendo o censo, entendendo quem são as pessoas diversas que existem dentro da empresa, enquanto tem outras que já estão fazendo projetos muito mais avançados nesse assunto, já estão fazendo realmente as ações afirmativas, que é como a gente chama. Então, é muito relativo isso. Quando a gente está falando da implementação, né, de cultura inclusiva, que é como a gente chama, quando a gente está fazendo esse processo da empresa entender quem são seus colaboradores, entender quais são os grupos de diversidade, entender como é que a sua empresa está letrada também sobre isso, a gente tem um tempo um pouco maior. Porque a gente está falando de uma mudança de cultura. Não é uma coisa tão rápida, tão fácil. Se está acontecendo de forma rápida e fácil, tem alguma coisa errada, entendeu? Porque provavelmente os colaboradores estão fingindo que estão abraçando o tema, mas ainda, no fundo, não é exatamente aquilo. Porque pensa comigo, se você tem uma opinião formada sobre alguma coisa, e aí vem alguém e te traz um argumento diferente, você não vai mudar a sua opinião do dia para a noite só porque você ouviu um argumento bom. Você vai levar um tempo para processar aquilo, você vai levar um tempo para entender, você vai levar um tempo para aceitar, até você mudar a sua opinião. Então, assim, é um processo mais longo. É um processo que vai durar aí uns 6 meses, 1 ano, porque é mudança de cultura. É um lugar que funcionou a vida inteira de um jeito. A gente está falando, às vezes, de empresas que têm 50, 100 anos, que funcionou a vida inteira de um jeito e que agora vai começar a olhar para os seus colaboradores, para as pessoas que vão contratar, para as suas estratégias de outra forma. Então, é um projeto que vai levar um pouco mais de tempo, é um projeto mais longo, um projeto mais contínuo, que a gente vai fazendo acompanhamento junto com as empresas. Agora, quando a gente está falando de projetos, por exemplo, de contratação, de programa de desenvolvimento, coisas desse tipo, a gente tem processos um pouco mais rápidos. Eles acontecem em 3 meses, tem alguns que são até um pouco mais curtinhos. Depende também do volume de contratação, da quantidade de vagas. Se a gente está falando, às vezes, de um programa de estágio ou de trainee, que são programas que contratam muita gente de uma vez só, a gente está falando de uma complexidade maior, de um cronograma maior, de muito mais gente envolvida. Enfim, depende também do tamanho do programa que a gente está falando, do projeto que a gente está falando. Mas aí demora em torno de, assim, uns 3 meses, mais ou menos, para a gente começar a executar e ter resultado. Uma coisa que vocês trouxeram, que é bem importante, é essa questão do resultado para as empresas, né? Que é o que tem mais motivado elas a fazerem essa movimentação. Não só por estarem vendo as outras fazerem e sentirem que talvez podem ficar para trás aí no mercado, mas também por conta disso, né? De que a diversidade, ela incentiva a inovação. Ela incentiva a pluralidade de ideias, né? Tem uma pesquisa da McKinsey que diz que empresas que têm diversidade racial têm até 33%, 35%, um número aí entre esse meio aí, a mais de chance de retorno financeiro acima da média. E as empresas que têm diversidade de gênero têm 15% a mais de chance também de retorno financeiro além do esperado. Justamente por isso, não é? Porque, assim, uma pessoa branca vai pensar diferente de uma pessoa negra vai pensar diferente de uma pessoa branca, e ao invés disso virar uma treta, isso vira uma ideia legal que vai fomentar o negócio, sabe? O bom de você conversar com uma pessoa bem informada é que você conversa baseado em dados, não numa opinião, né? Aí ela já mandou a letra com números, e tem que ser assim. Muito bom, Paula. Paula, eu te perguntar uma coisa aqui. Tu falou de empresas mais antigas, com 50, 60 anos. Eu vou te perguntar, as empresas mais novas, que têm aí, vamos dizer, 5, 10 anos, são mais fáceis de, vamos dizer, mudar essa cultura? Lógico, por ser uma empresa, não tem uma coisa, assim, lógico, tem 5, 10 anos, tem até uma raizinha ali, mas as empresas têm 50, 60 anos, as pessoas normalmente tendem a falar, sempre foi assim. Lidar com essas empresas mais jovens, é mais fácil de implantar o projeto, ou existe uma barreira do mesmo formato que as empresas grandes? Ou, em outras palavras, o desafio é o mesmo ou não? Olha, tem casos e casos, mas em maioria é mais fácil. Por quê? A gente, na 99, a gente trabalha muito baseado num conceito de capitalismo de capitalismo consciente, que é do Raj Sisodia, que ele diz que tem 4 acontecimentos que aconteceram num determinado ano, que eu não vou me lembrar agora qual que é o ano, mas que dividiram o mercado entre empresas nativas e empresas adaptadas. Ou seja, empresas nativas da era de tecnologia e inovação e empresas que nasceram antes disso e precisaram se adaptar para não morrerem.
Então, os 4 acontecimentos foi derramamento de petróleo no Mar do Norte, que abriu o olhar de todo mundo para a sustentabilidade, para a consciência social, ambiental, enfim. Abertura de livre mercado na China, que olhou muito para essa questão de capitalismo, enfim. A queda do Muro de Berlim, que olhou muito, de novo, para a questão social, enfim, de relações. E tem mais um que talvez eu não me lembre agora também. Mas, enfim, foram... o mais importante, a criação da www. Então, as empresas que nasceram depois disso, elas já nasceram numa era tecnológica, elas já nasceram numa era com foco em inovação, com foco em futuro. Tá, e aí, se a gente tiver essa ideia aqui, hoje, essa ideia vai levar a gente aonde daqui 10 anos, sabe? Se a gente tiver esse tipo de pensamento aqui hoje, a gente vai chegar daqui 10 anos como uma empresa estruturada, como um unicórnio, coisas do tipo. Então, elas são muito mais rápidas, têm uma cultura muito mais ágil, muito mais ligeira nessa transformação de ideias, nessa transformação de cultura. Ontem a gente era uma coisa, hoje a gente é outra e tá tudo certo, vamos seguir o baile. E as empresas que são as adaptadas, não é tão assim, né? Porque elas justamente precisaram passar por esse processo de transformação e muitas delas ainda estão em transformação até hoje, né? Ainda estão até hoje lutando contra aquela cultura corporativa muito quadrada, aquele conceito muito quadrado que a gente conhecia antes. Isso também tem muito a ver com geração. As gerações mais novas, elas têm muito esse pensamento de agilidade, de, beleza, tô errado, legal, me ensina, vamos pro próximo. Beleza, não deu certo, vamos começar de novo. Tem muito mais essa resiliência, enfim, essa agilidade do que as gerações passadas. A gente pode ver até pela tecnologia. Como é que uma pessoa mais nova aprende a mexer num celular, numa tecnologia nova? Fuçando. Como é que uma pessoa mais velha normalmente aprende? Perguntando, pedindo ajuda, pedindo pro filho, etc, pro irmão, pro sei lá quem ensinar, sabe? Então, é Lê o justamente essa manual, né? mudança. É exatamente essa mudança, assim, de cultura. Um aprende fuçando, aprende convivendo, tendo experiência, enfim, e o outro aprende muito ainda baseado em manual, pedindo ajuda, enfim. E é justamente isso que faz a cultura dos lugares, faz a cultura das empresas, faz a cultura das companhias. Então, as empresas que elas são mais recentes, as empresas que são mais nativas, elas já vêm com esse pensamento como parte da cultura. Então, eu chegar para uma pessoa mais nova, para uma pessoa que já tem esse mindset e falar, olha, se você não olhar a diversidade como futuro do trabalho, como inovação, a sua empresa vai morrer. No dia seguinte, ele já contratou 15 treinamentos e já está mobilizando a empresa inteira para fazer o negócio acontecer. Em outras empresas que têm esse pensamento mais adaptado do que nativo, esse movimento é mais difícil, ele é mais lento, ele precisa de mais validação. Porque precisa da validação do meu superior, do meu superior, de Nova York, do outro país. As 4, 5, 6 aprovações, exatamente. E aí são 4 ou 5 vieses, porque a gente não está falando de pessoas robóticas que só trabalham, a gente está falando de pessoas que têm suas vivências e vão ter suas opiniões e vieses próprios, sabe? Seus próprios preconceitos, porque vieses nada mais são do que preconceitos, né? Então, a gente está falando de 5, 6, 7 pessoas que vão ter suas próprias opiniões, seus próprios preconceitos e vão deixar com que isso influencie na sua decisão de aplicar um processo de diversidade e inclusão ou não na empresa, sabe? Maravilha. E Paulo, qual desses projetos que tu participou recentemente que tu ficou mais feliz de fazer a implantação? Olha, se você puder falar, se tá a empresa, enfim, o que foi assim, caramba, brilhou os olhos participar desse projeto aqui, em que a gente construiu exatamente isso que a gente está conversando aqui. Um projeto que a gente gosta muito é o Trainee do Magalu, né? Que foi aquele projeto de trainee exclusivo para pessoas negras. Foi a gente que conduziu o planejamento e a execução do projeto. Mas a gente já faz o programa do Magalu todos os anos e todos os anos é legal. A diferença é que nesse ano, né, no ano passado, ele desencadeou uma movimentação do mercado que a gente nunca tinha visto antes, sabe? A gente está batendo cabeça faz 3 anos, tentando convencer as empresas de fazer diversidade e inclusão. E na hora que o Magalu deu as caras e falou, eu vou fazer sim, porque eu não tenho pessoas negras na minha liderança, e essas pessoas que eu estou contratando hoje vão ser meus futuros líderes, eu preciso fazer isso. E pode processar, pode fazer o que vocês quiserem aí, porque eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, eu estou fazendo reparação social. Todas as outras empresas tomaram coragem para fazer isso também. Ela meio que comprou a briga, né? Exatamente, ela deu as caras assim para fazer o movimento acontecer. Então muitas outras empresas foram influenciadas por esse movimento, né? Muitas outras empresas que tinham, e se alguém processar a gente? E se alguém criticar a gente no Twitter? E se a gente virar trend topics? E se, né? Essa e ideia aí do cancelamento, né? As empresas...
Exato, o Magalu foi lá e fez tudo isso. Pronto, as respostas estão aqui, ó, dos seus ICs. A gente foi processado, o processo caiu. Falaram mal da gente no Twitter, o programa foi um sucesso, 27 mil inscritos. A gente virou Trend Topics e justamente porque a gente virou Trend Topics, um monte de gente que talvez não ficaria sabendo do programa ficou sabendo e pôde se inscrever e concorrer à vaga. A gente ia fechar um número de vagas, a gente fechou o dobro porque as pessoas eram incríveis, os candidatos eram incríveis. Então, assim, a gente trouxe todas as respostas ali, né? O Magalu trouxe todas as respostas que todas as empresas estavam se perguntando. Paula. Eu não sei nem se a Paula já leu o livro do Dale Carnegie, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Mas ela falou com um brilho no olhar tão grande e um desejo tão grande que ela despertou em mim agora. E eu espero que você que esteja acompanhando aí também tenha despertado isso, porque essa é uma questão muito importante, tá? E assim, se você não leu, eu acho que se você ler, você vai conseguir impactar cada vez mais pessoas também, porque, sinceramente, foi muito legal ver você falando disso. Paula, queria de cara, né? Estamos no meio do episódio ainda, nem quase no começo. Eu queria primeiro agradecer você estar aqui. Queria agradecer também ao Du Migliano, da 99 Jobs, por ter nos comentado sobre a sua pessoa e o impacto que você estaria trazendo para esse podcast. E a Camila, a nossa produtora, que fez a ponte com o Du Migliano. Então, agradecer já de caras a ele. Poxa, um brilho no seu olhar aí já dá de cara aí que esse projeto com certeza foi o que lhe trouxe maior alegria. Daqui para frente, como que vão ser os próximos desafios, Paula, depois dessa quebra de paradigma que a Magalu realmente se impôs, né? Falou assim, olha, eu vou fazer, vai ser assim, eu vou comprar a briga, e de fato comprou a briga, e daqui para frente, o que é que vai mudar, digamos, em termos de quais outras ações a Magalu, vamos dizer assim, até pode ser algo meio que sigiloso, né? Porque não pode contar. Mas daqui para frente, quais outros programas você vê acontecendo nas outras empresas e que podem acompanhar esse mesmo movimento? Eu acho que as empresas já estão começando muito forte essa movimentação de contratação com foco em diversidade, né? Ainda que não seja um programa 100% exclusivo para algum público como o Magalu fez, tem os outros programas que ali dentro das suas vagas tem 50%, 60%, 70% das posições reservadas para algum grupo de diversidade. Então eu acho que o próximo passo é uma coisa que a gente tem visto aí meio que recentemente acontecendo aí nos LinkedIns da vida, que é as empresas estão contratando, estão fazendo toda a movimentação para ter pessoas diversas nas contratações, mas agora o maior desafio é mantê-las dentro da empresa. Nas últimas semanas, acho que até no mês passado ou anterior, saiu uma matéria falando, né, do Google. O Google investiu muito forte na contratação de pessoas negras no ano anterior. Mas nesse ano foi, tipo assim, o maior turnover da história de pessoas negras saindo de dentro da empresa. Sério? Então, assim, na mesma medida que está contratando, as pessoas estão querendo sair de lá por algum motivo. Então, o maior desafio das empresas agora, de todas que estão investindo em ações afirmativas, é reter essas pessoas. Não só contratar, mas ter um ambiente inclusivo, um ambiente que tem cuidado, um ambiente que cuida de saúde mental, de todas as questões possíveis, assim, e olhando muito especificamente para todas as barreiras, para todas as questões que esses grupos em vulnerabilidade social têm, para justamente essas pessoas se sentirem bem lá dentro e quererem continuar. E aí uma coisa que eu sempre falo, né, para as empresas que estão investindo em diversidade e inclusão, não é mais só você que quer contratar pessoas negras, né? O mercado inteiro está brigando por todos os candidatos negros, por todos os candidatos LGBTQIA+, pessoas com deficiência, enfim. Todas as empresas agora decidiram que querem fazer a mesma movimentação. Então, na mesma medida que você está fazendo uma proposta para alguém, essa pessoa está recebendo 2, 3, 4 outras propostas iguais, ou muito similares, ou muito melhores, que vão fazer com que a sua não seja tão importante assim, não seja tão relevante assim. Eu ouço muitas empresas falarem, mas a gente é a marca tal, como que a pessoa não quer trabalhar aqui? Como todas assim, né? as outras marcas do mercado também querem que essa pessoa trabalhe com elas, não é assim mais, sabe? Então, assim, tem muita empresa que fala, mas aqui a gente é a marca tal, as pessoas ficam com a gente por causa da nossa marca. Não é mais assim, sabe? É a mesma coisa de um consumidor. Antes as pessoas consumiam de determinada marca pelo nome, pela relevância, enfim, que ela tem no mercado, e agora é tipo assim, tá, e aí, e o trabalho escravo? Cadê seu combate contra o trabalho escravo? E a sustentabilidade, o meio ambiente?
Ou seja, tá sendo o produto daquela empresa sendo observado por vários aspectos e vários prismas, né? Exatamente, não é mais tipo o peso da marca. Tu trouxe um ponto que é até engraçado, que a gente, uma das empresas que eu trabalho, na Trílogo, a gente conversa muito disso, como algumas empresas têm esse poder de atração, né? Assim, poxa, quando você vai algumas empresas, vamos dizer assim, elas não precisam ter talvez um RH ativo para ir lá buscar as pessoas. Muitas vezes as pessoas chegam até ela, né? E a gente fala, pô, algumas empresas têm esse poder de gravitacional que ela meio que atrai todo mundo ali para o centro dela e os currículos chegam, elas vão simplesmente selecionar qual que é, né? E lógico, empresas, penso eu, que menores ou que estão nesse processo de crescimento, acontece o contrário, né? Elas têm que ir atrás de buscar essas empresas, né? As pessoas, perdão, e tentar buscar para a sua empresa. Já olhando para essa perspectiva de poder de atração, Paulo, como tu encara isso e como tu consegue identificar que uma empresa, poxa, aquela empresa a galera vai querer trabalhar na hora quando você imagina, seja ela qual for a empresa. Como que uma empresa consegue ter maior poder de atração para conseguir atrair maiores talentos, melhores talentos? Será que é olhando, por exemplo, naquele antigo Love Mondays, o Glassdoor, o que é que faz ou quais são os outros elementos que você poderia posicionar e sugerir para as empresas aumentarem esse poder de atração? Tem vários fatores que fazem com que alguém escolha uma empresa, né? Antes a questão salarial era o mais importante. Hoje tem pessoas se movimentando por muito menos do que elas ganham só para estar num ambiente confortável, sabe? Para estar num ambiente que elas sabem que elas vão ter um desafio bacana, que elas vão ter oportunidade de carreira, que elas vão ser reconhecidas e que elas vão se sentir à vontade no ambiente. Então, por exemplo, eu de forma alguma me movimento para uma empresa que eu tenha que usar roupa social. Pra mim, não cola nunca mais na vida aquela história de segunda a quinta tem que usar roupa social, né? Aquele dress code formalzão. E na sexta pode ir de casual. Ai, gente, olha, pra mim não dá. Pra mim é uma coisa muito 2005. Pra mim não tem como mais. E pra maior parte das pessoas que têm a minha idade é a mesma questão. Então, a empresa pode me pagar o valor que ela quiser, me oferecer o triplo, quíntuplo do meu salário. Pra mim não cola isso, pra mim isso não faz o menor sentido, sabe? Você impor uma roupa pro seu funcionário usar, sabe, assim... Que é isso, sabe? Tu falou o negócio da roupa aí, depois eu quero saber os outros elementos. Mas teve uma vez que, na época que eu estava na Apple Developer Academy, a parte de educação, e a Apple mandou um dos seus colaboradores lá para a Academy para conversar com a gente, né? Inclusive, mandar um abraço aí pro Fernando, pro Léo, para todo mundo lá da Academy, pro Leandro. E no caso, a gente falou, poxa, esse cara da Apple vai vir. A gente ficou pensando, poxa, será que esse cara vai vir todo no socialzão? Grandão vestiu um terno, pessoal. Não, porque eu só uso terno. Fala a verdade, Grandão. Fala a verdade. Só uso terno em casamentos, meu amigo. No máximo um blazerzinho. E você não frequenta velórios, então você não usa também, né? E aí, no caso, cara, esse cara veio muito à vontade, assim, sabe? Com calça bem folgada, assim. Parecia um negócio de yoga. Eu falei, cara, esse cara... Assim, e aí, na hora, quando ele chegou lá no Senac, o Senac é um espaço bem grande, né? Uhum. E aí eu fiquei olhando, assim, pô, de onde que tá vindo ele? E quando veio ele... Não, já tô aqui. Aí, quando eu vi... Pô, é você. mas aquilo ali realmente... É um ponto que tu falou, assim. Realmente a pessoa fica à vontade. E realmente, quando a pessoa tá à vontade no trabalho, eu acredito que a pessoa desempenha o seu trabalho muitas vezes melhor, né? Inúmeras vezes melhor, né? Porque ela não tá se preocupando, vamos dizer, com a aparência dela ali no caso, né? Acho que vai ser uma das dificuldades de voltar do home office até, né? Se as empresas que forem voltar para uma modalidade híbrida ou 100% presencial novamente, quando isso tudo que a gente está vivendo passar, vai ser uma das dificuldades, porque eu tô adorando de trabalhar com meu short de pijama e uma camisa um pouco mais ok para poder aparecer nas reuniões, né? É exatamente isso, assim. E outra, você tocou num assunto bem importante, né? Que o cara tava chegando e você falou... Cadê o cara? Que eu não tô vendo o cara aqui. Tá de calça de moletom aqui, então ele não pode ser um grande executivo aqui. Na minha cabeça, ele não vai ser um grande executivo porque ele tá de calça de moletom. E é muito isso ainda, né? O famoso viés inconsciente da gente olhar pra uma pessoa e, por exemplo, não enxergar que uma mulher vai ser a dona de uma empresa. Ué, cadê o homem? Cadê o cara aqui que vai ser... Cadê o dono da empresa com quem eu vim conversar? E aí chega uma mulher. Cadê o executivo aqui com quem eu vim conversar? O cara tá de bermuda, você nunca vai imaginar que ele é o executivo. E é muito ainda esse pensamento das empresas que exigem esse tipo de código de vestimenta, né? De tipo, você tem que estar de social, porque se você não tiver de social, as pessoas não vão enxergar o valor da nossa empresa, o valor do executivo que você é. Tipo assim... Como assim, né? Tô nem aí.
Mas aí depois eu conversei com ele, né? E aí eu conversei com outras pessoas do projeto, né? Eu tava mais ou menos no meio do projeto que eu trabalhei lá. E aí eles falaram que não, né, aqui na empresa a gente valoriza muito realmente você tá à vontade, você tá tranquilo. E aí foi daí que eu fui meio que mudando esse viés inconsciente para vestimentas, né? Porque até então eu tinha muito essa ideia de, quando eu vim morar em São Paulo, essa imagem que eu tinha era todo mundo na Paulista com camisa de botão social, um blazerzinho ali, no máximo, esse lance que traziam aí na ideia da sexta-feira, né? Mas, voltando àquele assunto, quais são outros elementos, além do dress code, que tu enxerga que a empresa deve ter, né? Ou deveria ter aí no intuito de fazer, olha, você vai ser bem vista pela grande comunidade de pessoas que querem um emprego para ter essa atração. O dress code ele é só um exemplo de cultura corporativa, assim, de cultura inclusiva, de cultura que deixa as pessoas à vontade, sabe? Então, o fato de você não ter uma exigência de como a pessoa tem que estar em relação à aparência dela, já é uma questão importante, né? Então, assim, antes, por exemplo, aliás, num dos meus primeiros empregos, eu usava trança. Eu usava um cabelo bem similar a esse, assim, só que é só de trança. Esse aqui é dread, um pouco misturado com trança. Era só de trança. Eu era jovem aprendiz. E aí a minha chefe colocou trança também. Só que ela era gerente, né? E aí falaram assim pra ela que tudo bem eu usar, porque eu era jovem aprendiz. Mas com ela não combinava. Então, assim, Já deu um baque, a pessoa não vai se sentir à vontade. Pô, mas então, tu trouxe um ponto aí? Pô? Se as pessoas que você olha, que você se inspira, que estão na tua liderança, não podem assumir uma postura mais confortável, ficar bem da maneira que ela é, como é que você que está ali, que é jovem aprendiz, vai olhar lá na frente, caramba, quando eu chegar lá, que eu almejo crescer e almejo me desenvolver, eu não vou poder. Por que eu vou continuar aqui? Eu acho que esse é um grande ponto que você faz uma observação justamente disso que a Paula falou, né? Sim. Isso tudo é cultura corporativa, assim, o dress code, esses tipos de, não pode cabelo X, não pode cabelo Y, não pode dread, não pode barba, não pode... Assim, o que se interfere no trabalho da pessoa? Sim, Ela vai sim. ser menos ou mais profissional por causa de como ela tá vestida? Paula, vou trazer uma pergunta aqui para ti. Quais são hoje o teu maior desafio na 99 Jobs com teus projetos e como tu pretende superar esses teus desafios? Acho que hoje meu maior desafio é me tornar uma liderança, porque eu sou uma ótima liderada, mas eu descobri que eu não sou tão uma liderança ainda, tô aprendendo. Então hoje, pra mim, meu maior desafio de carreira é me tornar uma liderança, porque eu tô aprendendo agora e é muito difícil, porque você se sente muito responsável por você se sente muito responsável por outras pessoas, assim, você tá a vida inteira acostumado a deu errado, alguém vai me ajudar a resolver. Hoje é tipo, deu errado, quem tem que resolver sou eu, sabe? Assim, estagiário fez uma coisa errada, quem tem que resolver sou eu. Se eu faço alguma coisa errada, quem tem que resolver sou eu. Então, hoje o meu maior desafio é essa subida para liderança. Eu achei que ia ser muito mais fácil, mas não é. E acho que no geral, assim, olhando para a atuação de negócio, eu acho que o maior desafio é justamente aquele também que eu comentei das próximas fases da diversidade. Fazer com que não só a atração dos talentos diversos seja feita, não só a execução desses projetos de diversidade aconteça, mas também a retenção dessas pessoas, né? Então, a criação de uma cultura inclusiva que faça com que essas pessoas se sintam bem nos ambientes de trabalho em que a gente está colocando elas, sabe? Então, esse acho que é um desafio grande, assim, de todas as empresas que têm trabalhado olhando para diversidade e inclusão, seja na contratação, igual a gente atua, ou seja na consultoria, igual algumas outras empresas parceiras nossas atuam, né, ajudando as companhias a se estruturarem nessa questão de diversidade e inclusão. Hoje tu já enxerga algumas empresas para ser meio que essa referência do que as empresas deveriam almejar? Tu tem algum benchmark disso? Não precisa ser empresa brasileira, pode falar empresas lá de fora também. Ou ainda, tu acha que ainda está se construindo uma empresa que venha a se tornar a referência ainda, meio que para as outras seguirem? Eu acho que esse conceito ainda está sendo construído, porque, como eu comentei, né, de cultura mais cool, assim, puff, bermuda, piscina de bolinha, essas coisas, né? Era o que as pessoas estavam buscando há 1, 2, 3 anos atrás.
Agora, quando todas as empresas estão se adaptando para o puff, para a bermuda e para a piscina de bolinha, essas pessoas já não estão mais buscando isso. Elas estão buscando, além disso, uma cultura que não só deixe elas à vontade, mas que também combata o racismo velado, o machismo velado, a LGBTfobia velada. Então, assim, antes a gente tinha um conceito de que era só a ambientação, né? Só o fato da gente estar naquele ambiente se vestindo da forma que a gente quer, trabalhando da forma que a gente quer, em pé, deitado, sentado, deitado no puff de cabeça para baixo. Então, assim, antes a gente entendia que o ambiente inclusivo, o ambiente que fizesse com que a gente quisesse ser a gente mesmo, não precisasse ficar se mascarando, só bastava isso, né? E aí agora a gente está percebendo que não é só isso, que é além disso. Então, enquanto todas as empresas estão se adaptando a isso, a gente já está buscando outras coisas. E aí as empresas estão correndo atrás do puff e das outras coisas que a gente já está buscando, que a gente já percebeu que só o puff não é suficiente. Então, acho que é um conceito que está sendo construído, porque da mesma forma que agora essas empresas mais cools, enfim, com essa cultura corporativa mais leve, mais descontraída, se tornou realmente uma coisa mais sólida no mercado, né? Não se tornou uma ou outra startup. Realmente todas as empresas, inclusive as empresas muito grandes, estão se mobilizando para ter um ambiente mais nesse sentido. Esse novo conceito de cultura inclusiva e de cultura confortável dentro do ambiente de trabalho também está sendo construído a partir de outras coisas que até nós mesmos, pessoas diversas, estamos entendendo que não era só aquilo que era suficiente. Então, a gente também está entendendo aqui agora o que é que vai ser o suficiente, o que é que vai ser o próximo passo, além do puff, da bermuda, de coisas legais dentro do ambiente de trabalho, desse treinamento, desse olhar para a diversidade. A gente também está entendendo entre a gente o que é que vai fazer sentido, o que é que dá certo, o tipo de ambiente onde a gente quer estar, o tipo de ação que precisa ser implementada para que esse ambiente exista, para que as empresas realmente considerem isso um conceito sólido para começarem a se adaptar para isso também. Isso é interessante porque isso é uma opinião minha, né? O que me parece é que essa questão do puff, do happy hour na empresa, do espaço de descompressão é algo muito mais visual, né? Então, assim, de cara você percebe isso, mas é a ponta do iceberg, né? E tem muita coisa lá para baixo que tem que ser feito, de fato, para que ocorra a retenção, né? Então, assim, esse lugar é cool, né? Eu entro lá, eu olho, né? Tem tudo, né? Eu acho que eu me adapto aqui. Mas aí você entra e aí você trabalha 6 meses, 9 meses, 1 ano, e quando você vê, mas é mais visual do que real. E aí, por baixo lá do iceberg, tem toda essa outra questão que você mencionou, que eu acho que muitas vezes é muito mais importante. E as pessoas, acho que é por isso que o pessoal talvez não esteja mais procurando tanto o puff, a piscina de bolinha, etc. Eles querem viver o real, né? Viver o real daquilo ali. Acho que é mais isso, né? Acho que é meio que uma trilha, assim. Então, as empresas chegaram e falaram, pera, não dá mais pra gente exigir código de vestimenta. Agora somos super inclusivos porque a gente não exige código de vestimenta. Eita, pera, agora a gente precisa ter um puff. Vamos botar puff colorido agora, porque agora a gente precisa ter puff colorido para ser inclusivo. Eita, pera, só o puff sem o código de vestimenta não é suficiente. Agora a gente vai precisar fazer uma estrutura que não seja tão hierarquizada, que tenha mais autonomia, enfim. Eita, pera, só isso daqui não é suficiente. Agora as pessoas estão falando de saúde mental. A gente está fazendo o povo trabalhar demais. Vamos olhar para saúde mental. Pera, só isso daqui não é suficiente. Agora vamos, sabe assim? O RH não tem é toda hora. Não tem 1 minuto de paz. Tu comentou um ponto aí que eu acho muito, muito fantástico, esse negócio do dress code. E recentemente teve uma empresa brasileira aí que bateu uma foto, enfim, e já tinha as pessoas todas iguais, né? Quase o mesmo investimento. E isso me lembrou um artigo até da HBR, da Harvard Business Review, que é falando um ponto até acho que vai na mesma direção aí do lance da McKinsey, que você ter pessoas, inclusive empresas de investimento, facilita muito a tomada de decisão em novos investimentos, porque você consegue, isso é baseado em dados, tá, Davi? Depois eu posso até mandar o link lá. Por favor, nada de opiniões, apenas dados. Ele traz até um lance de que empresas que estão, acho que ele trabalha com Venture Capital, né? Que ele traz até o lance de que você tem pessoas diversas no processo de tomada de decisão, ele consegue até analisar aquela empresa, lógico, tem o viés dos números da empresa, analisando balanço, DRE, enfim,
mas você analisa na empresa sobre outros prismas que não são só o dos números. Porque, tipo, uma coisa é você olhar fotografias e o histórico da empresa. Outra coisa é pensar, beleza, e daqui para frente? O que é que essa empresa está fazendo? Né? E quais são as ideias e estratégias dela? E aí, essas empresas que foram analisadas, esses fundos de VC, eles começam a analisar que tem benefício sim você ter pessoas no seu processo de tomada de decisão que sejam diversas, porque ela vai começar a olhar a empresa olhando alguns parâmetros e algumas nuances que não são tão fáceis de serem vistas, né? Então, isso é bem interessante também, vai junto com o que você falou aí da McKinsey. Fala, desculpa, perdão, vai lá. Não, é que não é um processo de descoberta só do RH, é um processo de descoberta dos colaboradores também, né? Porque, assim, há 2 anos atrás eu achava que só o puff colorido era suficiente. Hoje eu já entendo que não é só isso. Porque eu tive o puff colorido e falei, pera, só isso daqui não é só disso que eu preciso de mais alguma estrutura aqui. Então é um processo de descoberta dos próprios colaboradores, dos próprios grupos de diversidade que estão recebendo as políticas afirmativas. Então, assim, é uma coisa que, à medida que esses grupos vão descobrindo, o RH vai descobrindo junto e a empresa vai fazendo a transformação para se adaptar àquilo. Não é uma coisa que está escrita em pedra, que todo mundo já sabe. Parte do RH, Paula? Oi? Essas ações, elas partem sempre do RH ou elas devem partir de um executivo, ou alguém, um gerente? Ou normalmente sempre é o RH que deve tomar a liderança disso? Na verdade, não tem uma regra, mas normalmente esse tipo de mudança sai do RH, porque é o papel dele, Sim, né? De sim. cultura inclusiva, enfim, de fazer os colaboradores se sentirem à vontade e tudo mais. Então, eles é que estão buscando as referências do mercado do que deve acontecer ou do que não. Mas, quando o RH não faz, ele é cobrado. Então, por exemplo, se os colaboradores estão vendo que as mudanças não estão acontecendo, que o RH não está fazendo a mudança que precisa ser feita, eles vão começar a levantar a mão, entendeu? Entendi. Vou entrar aqui no outro tópico, Paulo. Como é que tu vê esse lance do home office? Tu acha que as pessoas vão buscar algo híbrido ou se não, vai ser, a maior parte vão querer continuar no home office das pessoas? Eu tava vendo umas pesquisas, né, e a maior parte das pessoas preferem muito mais o home office, que é, né, muito mais você faz o que você quiser do que na empresa. E eu vi uma pesquisa também que falou que se as empresas, tipo, sei lá, se o home office fosse proibido e todo mundo que tivesse que voltar amanhã para as empresas, boa parte dos trabalhadores considerariam mudar de companhia onde eles trabalham, né? Tipo assim, o home office é o que faz eles tolerarem a empresa onde eles estão, né? O fato de estar à distância é o que faz eles tolerarem a empresa onde eles estão. Eu, pessoalmente, gosto muito de presencial, porque, na verdade, eu gosto de ter opção. Porque, às vezes, eu fico muito bloqueada criativamente, ou às vezes eu fico muito desfocada e eu preciso mudar de ambiente para eu conseguir dar continuidade no que eu tô precisando fazer. Às vezes eu preciso estar com outras pessoas, às vezes eu preciso trocar ideia com outras pessoas. E não literalmente ideia sobre trabalho, mas virar pra pessoa do lado e falar, e aí, você assistiu a série ontem? Pra, a partir daquilo, você conseguir continuar trabalhando de boa. Então eu gosto muito do presencial, mas essa acho que é uma opinião muito individual, assim. Eu acho que tem muitas pessoas que preferem o híbrido, né? Vou para a empresa às vezes, fico em casa às vezes. Mas eu acho que o movimento de trabalho que mais faz sentido nesse momento é cada um faz o que quiser, sabe? A empresa tá aqui, se você quiser vir. Você tem a sua casa, se você quiser ficar na sua casa. No dia que você quiser estar aqui, você fica aqui. No dia que você quiser ficar na sua casa, você fica na sua casa. É muito mais do que esse alguma coisa obrigatória. Você só pode ficar em casa, você só pode ficar na empresa. Se você for ficar híbrido, é tal e tal dia na empresa, tal e tal dia em casa. Então, meio engessado, né? Sabe? Tipo, botando muita regra em tudo. Acho que isso é o que mais incomoda as pessoas. Esse tanto de regra de o que você vai fazer da sua vida. Então, acho que esse seria o melhor modelo, assim, de ter opções e as pessoas escolhem aquilo que melhor se adequa a cada uma delas. Porque tem gente que funciona 100% à distância, tem gente que só funciona 100% presencial, tem gente que quer estar onde quer estar, quando quiser estar. Então, é isso. Eu gosto mais do modo flexível. Eu gosto mais do flexível, de você poder estar lá no home office e produzir. Às vezes você precisa ali estar enclausurado, né? Concentrado e tal. Que muitas vezes é difícil quando você está na empresa, principalmente em posição de liderança, que sempre alguém vem conversar contigo e tal. E que é certo, né? Os liderados virem e é um processo de desenvolvimento. Mas às vezes você precisa estar lá, fechado, focado, e eu gosto mais dessa flexibilidade também, sem ser engessado. Tantos dias no escritório, tantos dias em casa, etc. Que você escolher
de ir. Eu também adoro estar presencial, porque eu gosto disso aqui, de estar olhando no olho da pessoa, conversando, e não só trabalho, justamente, amenidades também. Ah, e aí, como é que foi o churrasco e tal, coisa do tipo, né? Eu acho que é mais produtivo, na minha opinião. Tu falou no ponto aí, Davi, que, assim, eu acho que depende da atividade, ela te ajuda o home office e outra atividade, talvez o home office te desafia, né? Lógico, existe um ruído na comunicação quando você está falando tem 10, 15, 20 pessoas numa sala, para você, uma pessoa fala, depois a outra fala. E quando você tem na ideia, na sala, todo mundo ali, ele fala muito negócio de comunicação osmótica, a palavra até que tá surgindo aí, que é tipo, eu tô conversando aqui com a sala, mas ao mesmo tempo pode estar o da visão ali conversando com outra pessoa da empresa, enfim, outro colaborador. E essas conversas paralelas ajudam a formação de ideias, né? Então, particularmente, para construir ideias e para ver coisas nesse sentido, eu concordo plenamente que, assim, eu sou muito do ponto de vista que presencial facilita o processo criativo, quando envolve várias pessoas. Agora, se eu estiver falando, por exemplo, de um arquiteto, de um designer, eu acredito que em alguns momentos que exige aquela pesquisa, vamos dizer assim, preciso fazer um painel conceitual, preciso fazer uma arquitetura de informação, que envolve ele realmente mergulhar naquilo ali e exigir concentração e foco, naquele cenário, naquele contexto, que também é um processo criativo, eu acredito que ele isolado, vamos dizer assim, ele aprende melhor, né? Cara, eu gostei muito da palavra comunicação osmótica, né? Vou até fazer um lembrete. Você que foi minha professora no ensino médio fundamental, eu não estava com conversa paralela, hein? Eu estava fazendo uma comunicação osmótica, que era um desenvolvimento de ideias para construir um objetivo final com meus coleguinhas, tá? Então fica a dica para você que é professor aí. Não é conversa paralela, é comunicação osmótica. Uma coisa que eu gosto também bastante do presencial é que às vezes eu sou obrigada a prestar atenção, a dedicar minha atenção para coisas que normalmente no online eu não dedico. Eu sou uma péssima aluna. Não em relação à nota, porque eu nunca tive questão com nota ruim, mas eu sou uma péssima aluna. Se você precisar me dar uma avaliação e eu precisar fazer aquela avaliação e minha nota do semestre depender daquilo, eu vou fazer, eu vou tirar nota boa e eu vou passar. Agora, se a minha avaliação depender de eu prestar atenção em todo o conteúdo que um semestre universitário traz, esquece, aí eu sou reprovada na hora, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar prestando atenção em coisas teóricas. Eu sou uma pessoa que eu sou muito mais na prática. E o teórico me deixa extremamente... Eu sou uma pessoa ansiosa e hiperativa, né? Então, o teórico me deixa extremamente inquieta. Então, quando eu tô no presencial, eu sou forçada a prestar atenção no teórico, porque eu tô na frente do professor, eu tô na frente de outras pessoas, eu não vou abaixar a cabeça e dormir, eu preciso prestar atenção naquilo. Agora no online, olha, você fecha a câmera, pega o celular, abre o Instagram e acabou, entendeu? Então, eu sou uma pessoa que, às vezes, eu preciso dessa conexão presencial para eu ser forçada a estar prestando e dedicando minha atenção em alguns momentos que são muito específicos e muito necessários. Porque por conta do meu comportamento, por conta das minhas características pessoais, às vezes eu não consigo ter uma concentração nesse ambiente online. E aí, a questão de ser um formato livre, em que a pessoa está online no dia que ela quer estar online, presencial no dia que ela quer estar presencial, é muito bom justamente por isso. Imagina uma pessoa que, amanhã eu tenho que fazer uma pesquisa, uma imersão aqui num trabalho que eu preciso desenvolver e amanhã eu preciso estar quietinho, concentrado em silêncio. Mas amanhã é meu dia de ir para o escritório. Então eu vou ter que guardar essa tarefa até o dia que vai ser meu dia de home office. Sabe assim? Você tem que ficar muito preso a um modelo, a uma regra, e isso às vezes atrapalha muito essas relações de trabalho, relações de estudo, relações, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Tu falou de um ponto aí, Paulo, que até eu converso com um amigo meu, que é o Paulo de Tarso, um abraço para ele também, que é uma ideia chamada aprendizagem adaptativa, que assim, cada pessoa tem um formato diferente de aprender. Algumas pessoas preferem assistir um vídeo, outras pessoas gostam de um professor lá na frente, algumas pessoas gostam de ler um livro, outras pessoas gostam de escutar um podcast, outras pessoas, enfim, gostam de realmente ir para a prática. E nesse processo de aprendizagem, né, quando você está começando a olhar algumas escolas, elas estão começando a se adaptar para o tipo, olha, o cara que gosta de aprender vendo vídeo, eu vou dar essa opção para ele assistir um vídeo. O cara que gosta de aprender assistindo aula presencial, eu vou dar essa opção para ele. Alguém que gosta de dar tutoria, aquela pessoa próxima ali, né, que vamos dizer, o professor particular, eu vou dar aquela opção para aquele cara também. Então, a ideia da aprendizagem adaptativa, ela vem muito
com esse propósito, porque pessoas aprendem de maneiras distintas, né? E aí isso vem junto com outra teoria, que é a dos ambientes de aprendizado, que é a caverna, eles chamam de fogueira, e outros dois tem um que eles chamam que é mountaintop, enfim, tem uns nomes que é, assim, alguns momentos para o seu aprendizado, você precisa ficar isolado, que é a ideia da caverna, que você vai internalizar aquilo ali, você vai ler um livro e vai conseguir fazer uma reflexão. Mas outros momentos não, você tem que estar ali com a galera discutindo e é meio que todo mundo conversando ao mesmo tempo. E outros momentos, é uma pessoa passando para todo mundo o conteúdo. Então eu sou muito crente dessas abordagens adaptativas, no intuito de que as pessoas são diferentes, né? E por conta disso, elas vão precisar ter opções distintas para aprender, né? Então, e ao mesmo tempo eu vejo isso para a empresa, né? Então, se tem uma atividade que ela demanda que você esteja com outras pessoas para você desenvolver aquilo ali da melhor maneira possível, poxa, então, por que não ter um ambiente propício para aquilo? Agora, se tem um espaço onde você precisa fazer uma concentração, eu acredito que a empresa deve ter esses ambientes onde a pessoa consegue realmente sentar ali e se isolar, né? Até mesmo, por exemplo, no caso de desenvolvimento de software, que é uma área que a gente atua aqui das empresas que eu trabalho, na Trílogo, é importante que o cara que está desenvolvendo, às vezes ele tem que fazer aquela imersão no código, né? Então é muito disso. Eu faço muito essa associação de emprego com esses ambientes de aprendizado. A nossa área de tech é uma área que gostava muito de trabalhar presencialmente, mas eles não gostavam de trabalhar perto da gente. Eles chamavam a gente de pastelaria, porque a gente gritava muito. Então, eles ficavam num escritório separado da gente, porque eles gostavam de trabalhar presencial, mas eles achavam a gente pasteleira demais, que a gente passava o dia gritando muito, conversando muito, e isso desfocava eles, né? Entendi. Paulo, eu tenho uma dúvida até pessoal, que eu acredito que muita gente que está nos assistindo, enfim, também tem essa dúvida. A gente, com o passar dos anos, a gente viu que a denominação, eu não sei nem se a palavra seria essa, que o pessoal se intitula afrodescendente, negro, agora preto, foi mudando o que era, vamos dizer assim, certo, né? E você pode falar um pouco sobre isso, que até eu queria aprender um pouco a respeito dessa migração de palavras e o significado que isso de fato tem, por que é que migrou, entendeu? Quando a gente está falando de diversidade, tem uma coisa que é importante, é uma coisa que muda muito rápido, ela muda muito rápido de uma hora para outra, porque é como eu falei, as próprias pessoas dos grupos de diversidade vão entendendo, agora a gente não quer mais isso, a gente quer isso daqui. Agora a gente não quer mais nenhum desses dois, a gente quer um terceiro. Então, é um assunto que ele vai mudando muito rápido, ele vai se atualizando muito rápido. É igual tecnologia, é igual qualquer outra coisa. É uma coisa que vai sendo atualizada rapidamente e que se a gente não acompanha, a gente perde momentos aí da história. E que, assim, ao invés de você ter que aprender só isso, você tem que aprender isso e 5 outras coisas passadas para você conseguir se contextualizar ali de tudo que aconteceu. Então, uma coisa que eu sempre falo sobre diversidade e inclusão é ir acompanhando tudo que vai acontecendo em cada um dos grupos ali de diversidade para conseguir ir entendendo toda a mudança, todo o contexto histórico e tudo que vai acontecendo a partir daquilo, toda a atualização que vai acontecendo a partir dali. Porque depois, para entender tudo no geral, ali de uma vez só, vira um bololô gigante. Mas explicando de uma forma mais sucinta possível, antes, até hoje isso acontece, mas antes era um conceito muito mais coletivo. Há uns 5, 10 anos. Negro, preto, eram palavras pejorativas. As pessoas falavam, não, você não é negra, não fala assim, você é moreninha. Você é moreninha, imagina, não fala que você é negra não, você é moreninha. Então, assim, o negro, o preto, eram palavras pejorativas, eram palavras usadas como xingamentos, eram palavras usadas quando você queria se referir a alguém de uma forma negativa, enfim. E a comunidade negra olhou pra isso e falou, cara, eu sou negro, eu não quero que isso seja um xingamento, eu não quero que isso seja uma coisa negativa, eu quero ressignificar isso, eu não quero que as pessoas mais usem isso de forma negativa, e eu não quero mais ter que ficar pondo dedos, né, pisando em ovos, quando eu vou falar de mim mesmo, quando eu vou falar de outras pessoas que fazem parte dessa comunidade comigo.
Então, o negro, o preto, o pardo, todas essas palavras que se referem a pessoas negras foram ressignificadas. E algumas outras que eram consideradas mais normais, mais aceitáveis, né, no nosso senso comum, foram colocadas meio de tipo, não use mais. Como, por exemplo, moreno, mulato, outras palavras nesse sentido. Eu não vou explicar o significado de o porquê que cada uma delas hoje está sendo colocada em desuso, mas basicamente, por exemplo, mula. Mula é o cruzamento. Mulata vem de mula, que é o cruzamento de burro com alguma coisa, enfim. É um cruzamento ali de dois animais de espécies diferentes. E é usado, né, por exemplo, quando é um filho de uma mãe negra e um pai branco, alguma coisa nesse sentido, né? É o cruzamento entre duas raças, entre duas cores, entre duas etnias, enfim. Então, por exemplo, mulato não se usa mais, mulata, mulato, porque era uma palavra que vinha de uma coisa, assim, esdrúxula, né? Do cruzamento de dois animais, assim. Então, era uma coisa que foi criada por colonizadores para se referirem a pessoas negras de forma pejorativa. Agora, o negro e o preto não foram. Era realmente o que a gente era. Então, foram duas palavras que foram ressignificadas para o positivo. Então, hoje, pessoas negras são pessoas pretas e pardas. Mas, existem pessoas pardas, por exemplo, como eu, que tem a pele mais clara, que gostam de ser chamadas de pretas. Que gostam preferem serem referidas como pessoas pretas, às vezes até como pessoas pretas de pele clara, mas não como pardos. Então, quando a gente vai entrar no detalhe do preto ou do pardo, vai muito da preferência de cada um, de como cada um se sente melhor em se autodeclarar e também de como as outras pessoas vão se referir a eles. Mas existe uma outra questão que uma coisa é a minha autodeclaração, outra coisa é como a sociedade me vê. Quando a gente está falando de pessoas pretas, a gente está falando de pessoas de pele mais escura, de pessoas de pele retinta. Hoje, na nossa sociedade, as pessoas que se aproximam mais do tom de pele branco, do tom de pele mais claro, vão sofrer menos preconceito. Então, eu sendo uma pessoa de pele clara, vou sofrer menos preconceito do que uma pessoa negra de pele mais escura. Então, eu posso me declarar preta por me sentir dessa forma, por conta do meu contexto familiar, enfim, mas a sociedade sempre vai me ver como parda. Quando você me encontrar na rua, você não vai me ver como preta, você vai me ver como parda. E isso vai fazer com que eu seja tratada de formas diferentes. Vai fazer com que eu tenha mais privilégios, mais oportunidades sociais do que uma pessoa preta. Então, é importante também, dentro da própria comunidade, as pessoas pretas e pardas entenderem isso, né? Que é diferente a sua autodeclaração da forma como você é visto pela sociedade, mas a forma que cada um vai se declarar, vai se entender, enfim, é muito pessoal. Mas preto, pardo e negro estão corretos, são todos termos corretos. Só é importante entender que negros são pessoas pretas e pardas, porque às vezes tem muito esse entendimento de que o negro é só o preto. E não, o negro são pessoas pretas e pardas. Negro é a raça e preto e pardo são cores de pele. Cara, obrigado pela aula, viu, Paulo? Eu achei a primeira vez, sendo bem sincero, primeira vez que eu recebo uma explicação nesse sentido e muito obrigado, porque agora ficou claro. Legal. Paulo, estamos chegando no nosso final do nosso episódio. Eu queria te pedir uma mensagem aí que você pode passar aí para as pessoas e, lógico, para as empresas também, como que elas podem abraçar também esse desafio aí, né? Um dos desafios, inclusive, da ONU, dos 17 desafios, né? Que é o 10º, né? Da sustentabilidade, que inclui toda essa parte de inclusão social. Qual a mensagem que você passa aí para quem quer enfrentar e, de fato, deve enfrentar esses desafios aí, como foi o caso que você mencionou da Magalu. E também eu lhe acompanhei pelo LinkedIn, vi que também foi um posicionamento seu de mudar e buscar uma empresa que, de fato, ela abraça as causas que você defende. Enfim, qual a mensagem que você consegue passar? Eu acho que para as empresas, trabalhar com números é o caminho mais fácil. Porque quando a gente vai com esse lado social, quando a gente vai com esse lado de reparação, de desigualdades, enfim, algumas pessoas vão abraçar, outras não. Agora, quando você chega com um número, é irrefutável. Quando você chega com número, com documentação, com pesquisa, enfim,
é um caminho muito mais fácil, né? Porque, assim, você não está convencendo um diretor que é contra ter ação afirmativa de que ele tem que fazer isso porque é uma reparação social. Você está convencendo ele de que ele tem que fazer isso porque, se ele não fizer, a empresa dele vai ficar parada no tempo, as pessoas vão deixar de consumir dele, as pessoas vão deixar de querer trabalhar com ele e as outras empresas vão deixar de querer interagir com a empresa dele. Então, você trazendo números, você consegue muito mais justificar pelo bolso do que pela consciência. Então, acho que um bom caminho para as empresas que estão tendo dificuldades de avançar com essa temática de diversidade e inclusão é trabalhar com esse tipo de dado. De que as empresas que não investirem nisso e que não olharem a diversidade como futuro do trabalho são empresas que vão ficar para trás. São empresas que vão morrer da mesma forma que as empresas que não abraçaram a tecnologia quando ela surgiu. Né, que é a história lá das nativas e das adaptadas. As empresas adaptadas só existem hoje porque elas se adaptaram. As empresas que não se adaptaram morreram, né? Que é a história do Blockbuster versus Netflix, né? Enfim, essas coisas daí desse tipo. Não se adaptaram, chegou um mais novo, mais interessante, tomou o lugar e a outra saiu fora. Então, basicamente, esse caminho de justificação por números tem funcionado bastante, porque é isso, né? Você não está querendo pegar alguém pelo coração nem pela consciência. Você está falando, olha, você vai perder dinheiro se você não fizer isso. E para pessoas físicas, né? Eu acho que um caminho importante é esse estudo, essa conscientização que eu estava comentando. É um assunto que ele se atualiza rapidamente, porque os próprios grupos estão entendendo quem são eles em todo esse contexto. Então, eles também estão mudando de opinião, também estão mudando de desejo, de vontade, de interesse a todo momento. Que foi o que eu comentei aqui durante toda a nossa conversa. As empresas que têm o puff colorido não são mais desejadas só por isso, ao contrário do que era há um tempo atrás. Enfim, então é importante que as pessoas mantenham-se atualizadas sobre esse assunto, porque é uma coisa que vai mudar muito rápido, tem mudado muito rápido, e assim ela vai continuar avançando. É uma pauta que não vai surgir, que não vai parar de existir. Muita gente tem falado, né? É moda. Moda passa, moda fica de fora. Isso não é moda, isso é futuro, sabe? Isso é o futuro do trabalho. As empresas não vão parar de falar disso até que a gente realmente tenha consertado toda a desigualdade que a gente tem. Então, não é moda. Não fiquem pensando de que, putz, se eu não preciso me atualizar sobre isso, porque daqui a pouco esse tema vai morrer, porque não vai morrer. Quem não souber sobre esse tema vai ficar para trás. Quem continuar usando termos errados, quem continuar fazendo brincadeiras ofensivas, quem continuar agindo como se esse tema não fosse um tema importante, vai ficar para trás. Então, se manter atualizado sobre isso é muito importante. E também se movimentar para ser uma pessoa que faz com que essas ações aconteçam. Então, eu trabalho numa empresa que o RH não fala absolutamente nada sobre diversidade e inclusão, não faz nada sobre diversidade e inclusão. E por mais que eu queira estar em um ambiente como esse, né, que tem essa temática como uma coisa importante, eu não quero sair daqui. Eu quero que esse se torne um ambiente dessa forma. Então, faça você a mudança. Começa a trazer dados importantes para o seu RH, começa a trazer outras referências de empresas legais que estão fazendo coisas parecidas para o seu RH, começa a fazer a mudança que você quer ver. E se você entender também que não está fazendo sentido, tem 1 milhão de outras fazendo coisas tão legais quanto. Então, acho que essas são 2 coisas importantes para pessoas que não fazem parte dos grupos de diversidade, estão fazendo essa movimentação enquanto pessoas físicas e também enquanto pessoas jurídicas. E quando a gente está falando dos grupos de diversidade, uma coisa que eu tenho percebido muito são pessoas inseguras de fazerem movimentações na sua vida, porque sentem que se elas forem para algum outro lugar, se elas forem para alguma outra empresa, elas vão precisar conquistar seu espaço do zero, vão precisar fazer movimentações do zero. E se eu puder deixar uma mensagem para essas pessoas a empresa onde você está não é a única empresa do mercado que está fazendo coisas em prol do seu crescimento. Muitas outras, quase todas as outras também estão fazendo isso. Então, esse medo de se movimentar, esse medo, essa insegurança de ir para o novo e acabar tendo que começar tudo do zero e acabar ficando sem emprego ou qualquer outra coisa do tipo, é o que tem feito muitas pessoas dos grupos de diversidade permanecerem em oportunidades que não estão sendo boas para elas.
eu faço recrutamento para vagas exclusivas para pessoas negras e eu posso dizer que diariamente eu pego pessoas em nível de gerência, de coordenação, ganhando salário de analista, não sendo reconhecidos, por muitos anos na mesma cadeira, sem ter nenhum desafio novo, nenhum reconhecimento novo. E quando eu pergunto, mas por que você nunca pensou em se movimentar? Ah, é que eu tenho 2 filhos, né? E se eu me movimentar e der errado? Ah, é que eu tenho uma mãe que depende de mim. E se eu fizer essa movimentação e não der certo? E se eu chegar lá e eu também ficar empacada lá? Eu prefiro ficar empacada num lugar que eu já conheço e que eu sei como lidar, sabe? Então, eu vejo isso diariamente e se eu puder deixar um recado para esses grupos de diversidade é esse, sabe? O mercado inteiro tá mudando. Não tem por que a gente ficar preso num lugar por conta de uma insegurança que é muito mais sobre a gente do que sobre o mercado. Caramba, hein? Caramba. Muito bom, muito bom. Paula, aqui não é o show da Xuxa, mas manda um beijinho aí pra quem você quiser. Sua mãe, seu pai, seu tio, o cachorro, enfim, fica à vontade aí. Manda os teus salves aí. Grandão mandou muito salve hoje já. Hoje, especialmente, eu vou deixar um beijo pra Viviane Elias. Ela é minha mentora, foi ela que fez toda a minha conscientização sobre pautas sociais e o quanto que eu, como uma pessoa negra, tenho que me movimentar nesse sentido. E também me ajudou a conquistar muita coisa na minha carreira. E também pro Du, que é meu chefinho. Ele é um dos fundadores da Nine e ele não é um homem negro, ele não é um homem LGBTQIA+, ele não é um homem com deficiência, ele, pelo contrário, né, ele quase gabarita privilégio, mas isso para ele nunca foi desculpa para ele não se movimentar. Ele faz muitas coisas e eu aprendo muitas coisas com ele, então hoje o beijinho vai para eles dois. Muito Paula, bom. muitíssimo obrigado pelo teu aceite no convite de participar do The Bigs Podcast, né? Dá pra ver o brilho no teu olhar aí, como o Davizão falou, com tanto entusiasmo aí nessa batalha diária, né? Continue assim, realmente eu acredito que isso é necessário, né? Essas batalhas de a gente conseguir tornar o nosso país mais justo, né? E, enfim, bom te ter aqui e espero que sua contribuição alcance várias pessoas aí no nosso Brasil. Legal, muito legal. Galera, esse foi mais um The Bigs Podcast. Eu sou o Davizão, esse aqui é o Grandão. A Paula Salles esteve com a gente, encantando todo mundo com esse tema que é super importante. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para quando surgir novo conteúdo, você ser avisado. Segue a gente nas redes sociais, @TheBigsPodcasts. Eu não sei se eu poderia falar a rede social da Paula, mas se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Paula fora da 99 Jobs, vai lá no @PaulaSalesR, tá? Muito legal o Instagram dela também. Obrigado, um beijão. Um abraço, galera.